E aí, pessoal, o tema do Fala Brasileiro dessa semana é sobre procedimento estético e a nossa entrevista é com o cirurgião plástico Fernando Almeida Prado. Doutor, na nossa pesquisa temos que 11% dos entrevistados disseram que já fizeram algum procedimento estético. Mas os que não fizeram, 60%, ou seja, 6 em cada 10, fariam algum. Isso mostra o tamanho do mercado. O brasileiro, ele é um povo que adepto a procedimentos estéticos de forma geral? Douglas, sem dúvida alguma, porque o Brasil é um país tropical, então um país quente, as pessoas acabam usando pouca roupa, estando muito expostas e dentro disso elas procuram muito a beleza. Então tem um mercado enorme o Brasil para procedimentos estéticos. Você falou em 11% que está na pesquisa, 11% é muito pouco. Você tem muitas pessoas que nunca fizeram procedimento estético. E mostrou também a pesquisa que essas que não fizeram desejam fazer. Então isso é vigente. Eu acho que é mundial, mas no Brasil ainda é mais forte. E nós temos, quando nós falamos de procedimentos estéticos, desde os mais simples até alguns mais invasivos, né, que muda a característica da pessoa. Tudo Sim. É um procedimento. Sim, tudo é um procedimento. Então você tem procedimentos que não são invasivos e você tem procedimentos invasivos, como botox, preenchimentos, cirurgias. Então, são procedimentos invasivos. Então, tem que ter uma coisa muito importante é procurar um profissional correto, um profissional que saiba fazer, que esteja habilitado. Isso é igual dirigir, tem que ter carta para poder dirigir. Então, você dentro disso, os resultados são melhores. E no Brasil, há muita gente qualificada para realizar procedimentos estéticos e cirurgias. Nós perguntamos se as pessoas se informaram sobre o procedimento e sobre o profissional. A maioria diz que sim, 87%, mas preocupa, 13% das pessoas disseram que não buscaram informações sobre o que elas estavam fazendo, ou o que estava sendo colocado ou passado no corpo delas, e quem é o profissional que está fazendo. Isso é grave, né, doutor? Sem dúvida. A pessoa pode procurar no Google, não tem como não procura o nome do profissional, mas é importante também entrar nas entidades de classe. Então, para saber se é médico, o Conselho Federal de Medicina. Para, por exemplo, saber da qualificação como cirurgião plástico, tem que entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Um cirurgião plástico, ele estuda 6 anos de medicina, depois 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. São 12 anos para poder prestar uma prova para se tornar cirurgião plástico. Então, buscar a qualificação do profissional é fundamental. E tem que saber o produto que vai ser usado também. Eu sempre digo que a mulher muitas vezes sabe a marca do sapato que usa, mas não sabe a marca do implante de silicone que foi colocado, por exemplo. Então tem que saber qual produto está sendo usado, entrar para ver se esse produto é um produto legal. Então tudo isso é fundamental. Quanto mais você se cercar desses cuidados, é menos possibilidade de dar algo errado. Em medicina, nada é nunca e nada é sempre. Então sempre existe uma possibilidade das coisas não darem certo. Mas se você estiver fazendo com alguém qualificado, a probabilidade de dar certo é muito maior. E além disso também, se porventura não der certo, esse profissional vai saber corrigir. Então, assim, quando nós perguntamos se as pessoas acham importante essa pesquisa, e quase 100% disseram que sim, é justamente para você ter um bom resultado, ficar satisfeito e diminuir a chance de um problema. E que nós temos visto muitos problemas, né, doutor? Então, tem cada vez mais, e esses problemas depois chegam para serem resolvidos para os profissionais habilitados a fazerem. Então, realmente a pessoa tem que saber com quem está fazendo, se o ambiente que está fazendo é um ambiente adequado, se é um ambiente, não pode, por exemplo, fazer procedimento na casa da pessoa. Então, isso não tem sentido, tem que fazer as coisas em ambientes certificados, em profissionais qualificados. Com isso, você vai ter muito menos probabilidade de ter problema. E tem produtos que não são produtos que devem ser utilizados e alguns profissionais acabam utilizando. Isso acaba levando a um problema. Então, você, por exemplo, quando vai fazer uma injeção de ácido hialurônico, que é um produto excelente, você tem que conhecer a anatomia, para que você entre numa área que não tenha algum vaso que esteja nutrindo determinada região. Isso falando de um procedimento simples. Simples. Né? E que se não souber ali a anatomia, se não for um profissional bem habilitado, pode haver problema. Nada deve ser na galega, né? Tudo que você faz de maneira abrupta, sem conhecimento,
você tem uma tendência muito maior a fazer bobagem. Então, é aquilo, por exemplo, a pessoa que não tem dúvidas, que não estuda, geralmente é uma pessoa ignorante nesse sentido. E é aquela pessoa que acaba não tendo medo e vai fazer bobagem, com certeza. Então, é importante pegar um profissional qualificado, que estudou, que foi treinado para estar fazendo determinado procedimento. Doutor, sobre as referências dos profissionais, muita gente, 42%, disseram que vão por indicação. Depois, fama e popularidade nas redes sociais. Depois vem uma questão de preço. Em relação ao preço, a gente até entende, desde que não seja algo muito discrepante do mercado. Claro, né? claro. Se a maioria das pessoas, dos profissionais, cobram, um exemplo, 1.000 e alguém estiver cobrando 200, alguma coisa errada tem. Às vezes o produto não é adequado, tudo isso. Agora, a indicação é um bom caminho? Sem dúvida, a indicação é o melhor caminho. O boca a boca sempre foi a porta melhor que havia. Então, o boca a boca é fundamental. A pessoa tem que receber uma indicação do profissional. Depois pode ir até nas redes sociais, ou pode vir até nas redes sociais e depois olhar a formação do profissional. Não dá para ocultar a força das redes sociais. Então, elas existem, são importantes, mas assim, não podem ser só elas a fonte de informação. O fiel da balança não pode ser só ela. Você tem que ter outros mecanismos. Você olha na rede social, às vezes é tudo lindo, mas na verdade o profissional pode não ter a qualificação de vida para estar fazendo aquele procedimento. Então é fundamental olhar os órgãos de classe. Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tudo isso é muito importante. Doutor, só uma dúvida recorrente é quem pode fazer o quê? É confuso para as pessoas, né? Tem os médicos, daí tem os dentistas que fazem, aí tem alguns outros profissionais da área da saúde. Como é que está essa situação? Isso está uma bagunça, porque em 2013 tinha a lei do ato médico. A lei do ato médico era uma lei que quem poderia fazer esses procedimentos seriam os médicos. Mas houve vetos à lei do ato médico, então muitas vezes você acaba tendo o dentista fazendo, o biomédico. Então é uma coisa que acontece. Eu acho que quem vai regular isso futuramente é o mercado. Então tem que haver uma instrução do mercado, das pessoas, para que procurem adequadamente um profissional para que as coisas deem certo, porque na verdade o interesse maior é o paciente. Nós sempre noticiamos casos que dão errado. E quando essa história costuma avançar, tem um profissional não habilitado, tem um profissional, ou talvez nem possa dizer assim, tem alguém não habilitado, tem alguém fazendo um procedimento num quartinho de casa, no fundo de quintal. Vocês têm recebido muitos pacientes tentando corrigir esse tipo de problema, vindo de procedimentos mal feitos, inadequados? Sem dúvida. Não só falando da minha experiência, mas da experiência de muitos cirurgiões plásticos. A maior queixa é essa, o paciente que chega vindo de alhures, um procedimento mal realizado, com problema, às vezes uma necrose, que você acaba tendo que resolver. Tem que ter muito cuidado nisso, porque muitas vezes você não sabe nem o que foi injetado. É como na cirurgia de face, que a gente faz muito, cada vez mais você pega produtos que foram injetados do paciente. Então vai criando até como se fosse um plano diferente de cirurgia. Você se depara com produtos, às vezes produtos bons, é bom usar produtos, é bom fazer preparativos da pele, tudo isso. Mas você acaba alterando a anatomia, então muda completamente. Quando é uma coisa feita de maneira errada, muito pior. Doutor, em alguns casos irreversíveis, você pode até melhorar o aspecto de alguma coisa, mas a marca fica ali. Não há dúvida. A procura pelos produtos absorvíveis é importante. Os inabsorvíveis são muito mais difíceis de serem controlados. E muitas vezes você tem esse tipo de produto e você não consegue tirar. Para você retirar, você tem que retirar músculo, estruturas anatômicas, lesar nervos. Então, é algo que tem que ser muito ponderado. A pessoa tem que saber o que está sendo colocado. E se o profissional é o correto para fazer. E se o ambiente é um ambiente adequado para ser feito aquele procedimento. Doutor, por parte das pessoas falta a pesquisa e falta a fiscalização? Falta, até vou dizer que falta a fiscalização, mas é muito difícil. Olha o tamanho do Brasil. Então, o Brasil está ficando num ritmo, por exemplo, você tem muitas faculdades, formando muitos profissionais. O profissional vai ter que arrumar uma maneira de trabalhar. E acaba com isso aí,
tendo gente não habilitada fazendo determinados procedimentos e com isso tem problemas. Eu acho que o melhor caminho, lógico que a fiscalização é importante, a lei é fundamental, mas eu acho que tem que cada vez mais se gastar orientando a população. O serviço educacional é importantíssimo. Então, assim, para a gente finalizar, cuidado, pesquise o profissional, pesquise o procedimento, pesquise o que vai ser colocado no teu corpo. Perfeito, você falou tudo, pesquisa tudo e quando for escolher uma reportagem, escolha uma reportagem bem feita como essa para você ver e você vai ter uma informação adequada. Obrigado, doutor. Obrigado mais uma vez pela entrevista e mais uma participação no Fala Brasileiro. Tá perfeito, Douglas. Obrigadão. A gente fica por aqui e sempre com alerta. Pesquise o profissional para um procedimento estético e pesquise de verdade. Só uma rede social ali, às vezes, não é o suficiente. Até a próxima.